Primeira Samuel, por gentileza, do capítulo 17, do versículo 32 em diante, que hoje Deus vai falar com você. Você crê que Deus hoje vai falar com você? Vamos lá. 1 Samuel, do capítulo 17, do versículo 32 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 32 em diante. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra ele. Esse filisteu era quem? Contra o filisteu? Obrigado. Versículo 33. Porém Saul, pode virar. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para a peleja. Me ajuda aqui, igreja. Vamos lá. Contra? Não, mais forte. Contra? Não, quando todo mundo falar, eu continuo. Vamos lá. Contra esse filisteu não poderás ir para a peleja com ele. Tome seu assento, glorifica e exalte o nome do Senhor. Não, bate uma salva de palmas de alegria. A nossa irmã também, eu não posso deixar de louvar a Deus, está visitando. Como é a sua, seu nome? A nossa irmã Dona Carol está com nós também visitando. Sempre eu vou lá, convida. Hoje calhou para Deus, para hoje ela está aqui, mas juntos também a louvar o nome do Senhor. Fique à vontade, sinta-se abraçado pela igreja e por cada um de nós. Quando nós vamos olhar a história do rei Davi, nós vamos observar que é uma história como a tua e como a minha. Repete comigo, como é minha. Mais forte, como a minha história. Por que, pastor? Porque quando nós vamos olhar, buscar o rei Davi chegar numa condição alta, ele teve lutas, fracassos, vitórias e derrotas. Porque quando nós vamos olhar pela nossa situação, nós vamos ver que para nós poder chegar em algum lugar ou chegar em algum objetivo, tem barreiras na nossa frente, tem lutas na nossa frente, tem vários tipos de dificuldades que nos impedem a alcançar aquilo que nós propomos no nosso coração. Só que quando nós vamos observar, que quando nós vamos olhar a história de Davi, a gente vamos ver que ele chegou na qualidade de rei. Davi virou? Não é forte, Davi virou? Só que para ele entrar no reinado, para ele pisar e sentar no trono, houve um propósito, houve um período de tempo e teve toda aquela trajetória para que fim ele pudesse sentar no trono. Porque nós desejamos muitas coisas na nossa vida. Desejamos ser prósperos, grandes, abençoados. Quem sabe ainda tem jovens aqui que estão estudando com foco na medicina. Jovens que estão estudando com foco de ser médico, de ser enfermeira, de ser até técnica de enfermagem. Ainda tem jovens aqui que também tem plano de querer ser um grande advogado. Quem sabe alguém aqui nesse ambiente propõe no seu coração de ser o novo presidente do Brasil. Só que quando nós vamos olhar para nós chegar num objetivo concreto para a nossa vida, a gente entende o que os mais velhos hoje vão nos aconselhar e aconselhar o mais novo. Se você quer chegar a algum lugar, você tem que estudar. Mais forte, se você quer chegar a algum lugar, você tem que estudar. Porque se o teu sonho é ser médico, doutor, professora, isso e aquilo, sem estudo, tu não compra. Pastor, vou comprar meu diploma. Compra para você ver que mais na frente cai tua casa. Que tem pessoas que compram estudo, mas quando vão exercer a profissão, mostra automaticamente que não tem capacidade. Então tá. Só que Davi, como qualquer um de nós, ele não tinha a vizinha capacidade de sentar no trono. Davi ainda era jovem. O Davi, ele ainda era moço. Quando nós vamos observar a história de Davi, a gente vai ver que ele vai agora ser pastor de ovelha. Deu glória a Deus.
Hoje em dia, por esse título, tem pessoas que puxam a rasteira, tem pessoas que enganam, tem pessoas que mentem, tem pessoas que jogam o teu nome ou meu nome na lama para pegar esse título. Só que antigamente não era assim. Antigamente, a pastorear ou ser pastor era uma das piores profissões daquele ambiente. Era uma profissão que não era honrada, não era vista e não era aclamada. Ninguém queria ser pastor, ninguém queria ter essa oportunidade de cuidar de ovelhas. Só que a Bíblia vai dizer que quem era o pastor e quem zelava das ovelhas do seu pai, de Jessé, era o próprio Davi, um moço, jovem e desprezado. Quando nós vamos olhar a história de Davi, lá em 1 Samuel, no capítulo 16, a gente vai observar no versículo 11, após os irmãos de Davi passar na presença de Saul. Quem me ouve, diga amém? Amém. Após os irmãos de Davi passar na presença de Samuel, e Samuel querer ungir ou separar o primeiro Abinadab, por ele ser forte, robusto e tinha uma aparência de homem guerreiro e forte, a Bíblia vai dizer que o Senhor vai olhar para Samuel e vai dizer: olha, Samuel, não olha pela aparência, porque quem olha pela aparência se engana. E assim nós vamos ver que passou Abinadab, passou Samar e foi passando todos os seus filhos. Eu posso observar Samuel agora ter uma tete-a-tete com Deus e falar: mas Deus, o Senhor falou que o rei era da casa de Jessé. O Senhor me deu uma ordenança de chegar e ungir alguém da casa de Jessé. Só que passou ele ia ungir pela sua vontade, mas o Senhor falou: sai dessa, Samuel, para de olhar como muitos homens estão olhando, porque hoje o ser humano quer nos olhar pela nossa aparência, como nós se veste, como nós age, ou pela nossa vestes, querendo determinar ou falar quem é e quem não é de Deus. Samuel vai aprender na prática que nem sempre a aparência denota quem a pessoa é. Não vou repetir novamente, que talvez tu aí, que ninguém dá nada, que já desprezou pela aparência, vai dar glória. Nem sempre a nossa aparência denota quem você é. Só que como vamos observar, a Bíblia vai dizer que está tendo uma grande reunião. Reunião a essa que vai mudar a história de Israel. Só que essa reunião não estava tendo no palácio de Saul. Essa reunião não estava tendo entre o exército de Saul. Essa reunião estava tendo na casa de Jessé, o belemita, que ia mudar a história de Jeferaí. Eu quero que você entenda que tem certas reuniões que Deus já planejou pela tua vida, dizendo que não é lá do Nazaré, não é lá do centro, não é dos Estados Unidos, é lá dos Jurunas que eu vou. Não, peraí, é lá dos Jurunas que eu vou levantar alguém para fazer a diferença. Só que essa reunião não estava sendo no palácio, estava sendo na casa de Jessé. E quem era o escolhido não estava na reunião. Então Davi, a gente vai observar que ele era um escru. Me ajuda, Davi era um escru. E quando vamos observar, Jessé não se lembrou do seu filho. Meu Deus, desse jeito. Jessé não trouxe em memória seu filho na hora de fazer apresentar diante de Saul para escolher o novo rei de Israel. Então, a gente vai observar que esse garoto, esse jovem, desde novo, ele tem traumas. Repete comigo, igreja: traumas. Mais forte, traumas. O primeiro trauma é o desprezo. Hoje em dia tem pessoas formadas, já de idade, mas que carregam traumas desde
foi desprezado pelo mundo e por todos. Meu Deus. Você sabe o que é isso? É pessoas que carregam traumas da sua infância. Imagina Davi, ele ainda está se qualificando para ser rei, ele ainda está se levantando para ser liderança sobre Israel. Mas quando você olhar a história dele, é uma história que era para ser repleto de Verdade, meu Deus. Se dá para conversar com alguém, pergunta seus traumas. Cada um tem um trauma para contar. Cada um tem um trauma do passado para falar. Cada coisas que aconteceram que marcaram a tua vida, o teu presente. E se tu não se tratar, vai marcar o teu futuro. Davi era para ter um grande trauma. Qual é esse trauma, pastor? É o Deus. Não mais forte. É o Deus. E hoje em dia pessoas têm esse trauma. Verdade, meu Deus. Prega, louva, é homem e mulher de Deus, mas o trauma do seu passado faz a pessoa não ter o entendimento que quem faz a pessoa aparecer é Deus, que quem mostra a pessoa é Deus. Então o medo de ser desprezado faz a pessoa se colar, se aproximar e confiar e trazer para o seu ciclo de amizade todo mundo. Confia em todo mundo, fala com todo mundo, transmite a sua vida para todo mundo. Por quê? Porque se aceita, porque ela quer se aceita, porque o trauma do passado fez a pessoa ter uma vida de Davi vai ser rei, entenda que eu vou pregar. Mas se Davi tivesse levado os seus traumas, ele nunca ia ser um bom rei. Se Davi tivesse levado os seus traumas do passado, olha, a irmã já entendeu aqui. Se Davi tivesse alimentado os seus traumas, ele nunca ia levantar Joabe como uma grande liderança. Ele nunca ia botar homens na frente para comandar o seu exército. Por quê? Porque ele disse, não, o exército é. Porque o desprezo leva a isso. Verdade, meu Deus. Como vamos observar, a sua caminhada, quem começou a desprezar Davi foi Jessé, o seu próprio pai. Quem está entendendo aqui? Eu estou introduzindo. Prepara os brotos que eu estou introduzindo. A Bíblia vai dizer que quando 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11, o próprio Samuel vai olhar para Jessé e vai dizer: ainda tem algum filho para passar? É aí que Jessé vai se lembrar. Ainda tem um, mas ele está cuidando das ovelhas. Ele está no lugar mais desprezado que eu poderia mandar ele. Porque é sempre assim. Não é só trauma. A tua realidade é: por onde tu anda, você é desprezado. Por onde você chega, você é desprezada. Por onde você caminha, já lhe olham com olhar de desprezo. Quem já teve esse olhar? É muito chato. Você receber um olhar de desprezo é muito dolorido. Se você ainda não recebeu, não queira receber. Mas é dificilmente, eu vou dizer de novo, nesse ambiente que nós estamos aqui, é dificilmente se levantar e dizer: pastor, nunca me olharam com olhar de desprezo. Por quê? Porque para onde nós chega, muitas pessoas vão nos desprezar. E isso muitas pessoas carregam traumas. Por isso muitas pessoas trazem no coração o trauma do desprezo. Só que como observar, como eu falei, Davi ele vai ser rei. Davi ele vai estar numa posição elevada. Então isso não tem que entrar no coração de Davi. Porque se entrar, amanhã você despreza também. Pessoas que são desprezadas desde o seu passado, no seu presente, corre atrás dos seus sonhos. E quando consegue os seus objetivos, vão também desprezar os outros. Por quê? Porque
não foi sarado, não foi curado, não foi tratado desse trauma do passado. E hoje em dia, assim, deixa eu ter meu carro para ela ver como eu vou pagar com a mesma moeda. Me desprezou, mas quando me vê com o carro, vai querer falar. Meu Deus! É desse jeito. Porque o trauma do passado está ainda no coração de muitos. E esse trauma casadores, esse trauma traz decepções, esse trauma traz agonias, porque todo mundo que carrega trauma de desprezo no seu coração, aonde chega, faz de tudo para não aparecer, faz de tudo para não ser bem vista, faz de tudo para não ser notada. Por quê? Porque se começar a ver um pouquinho ela, se ela aparecer um pouquinho, já vem um enviado por Satanás e fazer de tudo para querer que a irmã seja desprezada. Não quer mais que a irmã brilhe, não quer que a irmã se levante, não quer que a irmã faça nada. Estou só introduzindo. Então Davi, ele tinha tudo para ser um cara desprezado, um cara que para onde ele chegasse, ele ia desprezar tudo e todos a seu redor. Mas Davi, ele estava se preparando para ser rei, e essa condição não deixa a você e a mim desprezar mim, porque o que Deus tem preparado, levanta aí a mão, por gentileza, o que Deus tem preparado para ti é coisas grandes, coisas tremendas. Aonde você chegar, você vai ser notado, aonde você chegar, você vai ser visto, mas o teu coração não tem que ter um coração soberbo e querer desprezar só porque você foi desprezado. Dá chance para quem você tem que dar chance, ajuda quem você tem que ajudar. Glória a Deus! Só que como nós vamos ver, Davi não foi só esse trauma que ele passou. A Bíblia vai dizer lá em 2 Samuel, do capítulo 17, do versículo 32, que quando ele foi levar um alimento para pelos seus irmãos que estavam na guerra, que estavam combatendo e tentando até então combater os gigantes bonitos, quando nós vamos observar que quando Davi chegou diante da situação que está acontecendo, 40 dias, 40 noites, o próprio gigante se levantando contra o povo de Israel e dizendo que não tinha um para enfrentar ele. Quem vai se esconder? Saul. Repete comigo, Saul. Quem vai se esconder? Repete comigo, os soldados de Saul. Soldado de Saul. Saul se esconde, automaticamente os seus soldados vão se esconder, porque estão sendo direcionados pela sua liderança. Vamos lá. Mas quando Davi chega, ele vai olhar a situação e vai perguntar: o que está acontecendo? Alguém vai explicar para Davi que o gigante está querendo combater contra o povo. E o rei já disse que se alguém vencer o gigante, ele vai isentar de impostos e ele vai dar a mão da princesa em casamento. Cadê os jovens aqui? Não é uma boa coisa? Aleluia! Ah, você não responde, né? Fazer graça, tá bom. Eu vou repetir novamente para te dar uma glória. Davi é jovem, ele vai ouvir o que é que vai acontecer. Primeiro, não vai pagar imposto, eu vou te ensinar o que é. Ele não vai pagar CELPA, ele não vai pagar equatorial, dá glória a Deus. Ele não vai pagar CELPA, ele não vai pagar equatorial, não vai pagar nada no reino. Segundo, ainda vai ter a princesinha do reino. Deu glória a Deus aí, jovem. Não, deu tudo. Ele vai ter a princesinha do reino, filha de Saul. Só que Davi, ele vai se propor a pelejar. Davi se propôs a ir para a guerra. Vamos entender o que aconteceu. A Bíblia diz que quando Davi pergunta aquilo, seu irmão, ele está lá. Eliabe vai ouvir o que está acontecendo e o que Davi está ouvindo. O que Eliabe vai fazer? Vai olhar para Davi e vai dizer: o que tu fazes aqui? Cadê aquelas ovelhas que estão lá no deserto que tu cuidava? O que ele vai trazer em memória? A sua profissão, pastor de ovelha, desprezado, mal visto,
é o diz que ninguém quer ter isso aí. Ninguém gosta de ser desprezado. O coração dói quando a pessoa é desprezada. Vou te dar só um testemunho errado. Fui morar na casa do irmão. Ele estava muito enfermo. E hoje em dia ele está morto. Ele morreu. Não sei se confessou Jesus, que no dia ele não quis aceitar. Ele falou que já tinha Deus no coração. Aquela tese velha. Estou com Deus no coração e papai, tudo bem, já fizemos a nossa parte. Só que quando a mulher está entrando, eu vou lá atender a mulher. Eu achava que era uma cliente dele. Que era o quê? Uma cliente. Eu pensava que era uma cliente. Então eu vou tudo educado, lá almoçando, exercer toda a educação que eu ganhei lá em casa. Oi, bom dia, irmã. Tudo bem? O que você quer? Sinta-se à vontade. Vou chamá-la, o nosso irmão. Sabe o que ela fez? Nem olhou para minha cara. Deu glória a Deus. Mais forte, deu glória a Deus. Ela não olhou para minha cara, virou a costa e foi conversar com outro cara. Você já recebeu um desprezo assim? Não, você já recebeu? Se eu não fosse crente, eu ia dar uma palavra na hora, na cara dela, ela para longe. Mano, o cara tá vindo educado, mano. Só o cara chegar para te educado, hoje em dia é difícil. O cara chega educado, tá tudo bem, irmão, bom dia, papapá. Ela só fez assim, dobrou a costa e foi conversar com o outro. E depois eu fui saber quem ela é. Ela era irmã do dono do negócio. E eu fui saber ainda mais o que ela é. Ela era crente. Repete comigo, igreja. Era crente. Não é forte, repete comigo, igreja. Era crente. Há crentes com vergonha. Olha, tem que buscar esses bandos de crente pra ti. Eu nem dei Pai do Senhor pra ela. Nem cheguei, irmã, a Pai do Senhor eu não conheço. Eu cheguei, irmã, bom dia, tudo bem? O que a senhora deseja? Fica à vontade. Ela nem olhou pra minha cara. Aí tu vai pesquisar quem é. O tal de pastor Sandro, lá na sexta-feira, ele prega igual um homem de Deus. Mas quando tá por aí, é o próprio Satanás de pessoa. Porque aqui em cima é homem de Deus. Aqui em cima é mulher de Deus. Você olha para mim pregando, parece que eu não tenho um pecado. Eu estou quase com a voz de tanta santidade. Só que na rua que você conhece quem ele é. No seu bairro, na sua estrada, você conhece quem ele é. O que acontece? Quando Davi já levou o primeiro trauma, que era o seu desprezo, o seu segundo trauma vai doer mais ainda. Pergunta qual pastor? Não é forte, qual pastor? Desvalorizado. Tem alguém já assim? Pastor, ainda estou sendo desvalorizado até agora. Aonde eu chego, eu sou desvalorizado pela minha aparência, pelo meu jeito. Cada um tem o seu jeito. Cada um tem a sua forma. Tem hora que eu sou por fora. Tem hora que eu não dou muito afim de ideia. Tem hora que eu fico na minha. Se a pessoa não me conhecer, ela não me entender, vai dizer, lá vai esse pastor por fora. Porque tem hora que cada um tem seu momento. Cada mulher tem a sua TPM. Então vamos entender que cada um tem seu período. Mas para onde você anda, você é desvalorizado. Isso é um trauma que você já carrega dentro do teu coração. Isso é um trauma que pessoas carregam na sua vida, principalmente nós que vemos das drogas, vemos do crime, vemos do assalto. Porque a partir do momento que tu sabe que ninguém olha para ti e diz é viciado, é viciada, é ladrão, é isso, é prostituta, é traficante, automaticamente o Zumuna te desvaloriza, cremação te desvaloriza, cidade relativa, da onde tu andar tu vai ser desvalorizado, porque tu vai ser novo. Cada um de nós tem um trauma desse. Vamos desvalorizar. Ou você acha que o Sandro, ex-playboy, o Juruna bandidão, nunca foi desvalorizado também por ser bandido, por ser criminoso, por ser drogado? Porque quando ainda
ainda tem alguém que olha para ti e diz: não, é bandido, é criminoso. O coração de alguns bandidos se enche. Eu sou o cara, eu sou bandidão. Mas quando alguém olha para ti e diz: é viciado, o fundo do poço, não vai chegar em lugar nenhum, você fica com o coração e com a sua vida desvalorizada. Pessoas que te desvalorizam só pelo teu jeito, te olharam, te desvalorizaram. Onde você chegou, te desvalorizaram. Porque entenda você que não é toda casa que você chegar muito um pouquinho não tão vestido, que as pessoas como crente vão olhar para ti, vão te dar um suporte, porque vão olhar sempre para quem está mais arrumado, porque vão pensar que vem um quinhão mais gordo. Então nós temos esse trauma de onde nós chegamos, somos de valores. Quem já foi essa gente? Quem está passando por isso? E eu vou te falar mais. E esse trauma é muito difícil. Esse trauma é muito difícil. Pergunta por quê? Não mais forte, por quê? Principalmente para a mulher. Por quê, pastor? Não mais forte, por quê, pastor? Não só as mulheres. Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque vem um cabra sem vergonha, finge ser uma coisa que não é, só valorizar um pouquinho a mulher já se derrete. Porque tem mulheres que vêm com um trauma de desvalorização, sendo desvalorizada há muito tempo. É desvalorizada às vezes pela aparência, é desvalorizada pelo comportamento, pelo seu jeito, que cada um tem seu caráter, tem o seu jeito de viver, é desvalorizada. Aí quando a mulher que é desvalorizada em toda a área da sua vida, quando chega um período, quando chega o vaso, fingindo ser de Deus, fingindo ser homem de Deus, sapatia, prega, louva, olha para a irmãzinha já tem com trauma desde o seu passado, que ela nunca foi valorizada por ninguém. E quando chega um varão totalmente enviado do capeta, ela se abraça. Por quê? Ela vai dizer: porque ninguém me valoriza. Esse está me valorizando, eu vou abraçar. Sabe o que ela vai dizer? Pastor, não vou nem orar. Esse mistério é de Deus. Não quer nem orar. Por quê? Porque ele valorizou ela. Ele deu um valor a mais para a mulher. E toda mulher, que se presta, gosta de ser valorizada. Não mais forte, gosta de ser valorizada pelo homem que está do lado. É por isso que muitas pessoas se enganam com relacionamentos, achando que é de Deus, achando que é Deus que deu, porque por certos momentos o homem ou a mulher te valorizou um pouquinho mais. E as pessoas estão recarregando traumas no passado, que já vê uma vida que onde chega é desvalorizada, aonde chega é mal vista. Fique bem. O que acontece? O erro. Por que, pastor? A mulher nem olha para ver se o relacionamento é de Deus, se dá para casar ou não, se é varão que Deus está dando ou não. Por quê? Porque ela já foi valorizada. Já sendo valorizada, para ela já é o suficiente. É por isso que às vezes o relacionamento cai, acaba, vai por água abaixo. Porque se não tem mais o valor, não tem mais o relacionar. Davi, ele ia ser rei. Mas se ele tivesse trago todos esses traumas que ele recebeu, ele nunca ia ser um bandido. Ele nunca ia ser um bom rei. Você, para onde você chegar, nunca leva esses traumas. Nunca leva o que você aconteceu ou fizeram para você. Nunca faça com os outros. O que a Bíblia diz? Pagar o mal com o bem. Às vezes é difícil. Porque tem pessoas que já tiveram desde novo ou desde cedo um
uma oportunidade para falar ou para dizer o que fizeram com você. Davi, ele valorizava todos no seu exército, ao ponto de quando ele entrou na caverna de Adulão, tinha homem desprezado, devedores, desvalorizados. Os homens da caverna de Adulão tinham todos os traumas que Davi poderia ter também. Só que o que é que Davi fez? Davi, curado, sarado de todos os seus traumas, ele não deixou isso afetar o seu futuro. Quando ele chegou na caverna de Adulão, se ele tivesse olhado para os seus traumas, ele ia ser só mais uma multidão. Mas não, quando ele chegou lá, ele viu que tinha pessoas traumatizadas, pessoas devedoras, pessoas desvalorizadas, e lá ele teve a capacidade de levantar homens e mulheres cheios da presença de Deus. Finalizo aqui. Quando a Bíblia diz, onde nós fizemos uma missão da leitura, Davi chega até Saul e disse: não desfaleça seu coração, porque eu vou pelejar contra esse filisteu. O que Saul respondeu? Contra esse filisteu tu não pode pelejar. Pronto. Até pelo rei ele está sendo desvalorizado. Então o conselho hoje para a sua vida é: não pensa, não espera receber valor de quem já te desvalorizou há muito tempo. Não espera ser visto por alguém que nunca te notou desde a infância. Não espera ser notado ou abraçado por alguém que nunca vai te valorizar. Às vezes tem relacionamento que vai muito tempo, mas não tem mais valor, não tem mais amor, só tem desejo carnal, só sexo. O resto acabou. E tem pessoas que empurram com a barriga, achando que esse relacionamento é sadio, achando que isso que está acontecendo é sadio. Entenda você hoje, saia daqui entendendo. Pode vir, mano. Vem aqui, só mais esse louvor. Engate lá para ela, por favor. E venha você sabendo que aonde você chegar, você tem que entender, e você tem que ter na mente: não preciso de ninguém para me valorizar. Quem me ouve, diga amém. Amém. Não preciso de ninguém para me valorizar. Eu mesmo tenho o meu valor. Não me ajuda,